Romanos capítulo 8, versículo 14, 15, 16 e 17. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Deixa eu deixar assim. Queridos, o Espírito Santo, ele tem muitos papéis de extrema importância para atuar na nossa vida. E entre esses vários papéis que o Espírito Santo é responsável de fazer na nossa vida, entre esses papéis, um deles é testificar no nosso coração que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que traz a certeza no nosso coração que eu sou filho de Deus, que você é filho de Deus. Quando o Espírito Santo não está na vida da pessoa, a pessoa se enche de dúvida. E ela começa o quê? A desacreditar que ela não é mais filha. Por quê? Porque o papel do Espírito Santo é confirmar na nossa alma: você é filho de Deus, você é uma filha de Deus, eu sou filho de Deus. Quem confirma isso é o Espírito Santo. Existe uma cultura nesse mundo que diz que todo mundo é filho de Deus, mas com o entendimento bíblico nós entendemos que os filhos de Deus são aqueles que recebem o Espírito de Deus e têm no seu coração a certeza da adoção que foi feita por Jesus. Porque o cristão, ele só é filho de Deus através da adoção. Nós somos filhos adotivos de Deus. O Filho de Deus mesmo é Jesus, mas através de Jesus Deus nos adotou. Nós somos adotados. Mas o filho que é adotado, ele tem o mesmo direito daquele que não é. Por isso que o texto diz: olha, se nós somos filhos de Deus, então nós somos herdeiros de Deus. Existe uma herança para nós, uma herança espiritual, uma promessa de uma vida eterna. O céu, irmãos, é glorioso demais, e ele foi preparado para nós. Haverá um banquete, haverá uma festa, haverá uma recepção linda quando nós chegarmos lá. Haverá coisas maravilhosas para nós
Jesus, e é quando o Espírito Santo vem sobre nós. Por isso, é muito importante nós sempre buscarmos a presença do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos fortalecer. Essa vida aqui, irmãos, é uma vida muito amarga, é uma vida muito dura, é uma vida muito sofrida. Às vezes, a gente passa por um momento muito bom, mas quando a gente pisca os olhos, lá vem a prova, lá vem a luta, lá vem a dificuldade. É tanta luta, é tanta dificuldade, que se não fosse a misericórdia de Deus, a gente já tinha sido consumido. Se não fosse Deus ter misericórdia da nossa vida, a gente não estava nem mais aqui para contar a história. Você acha que se Deus não fosse um Deus misericordioso, você acha que eu estaria aqui hoje, pregando, falando do amor de Deus? Eu não estaria. Eu só estou aqui porque a misericórdia de Deus alcançou a minha vida. Você só está aqui porque a misericórdia de Deus tem alcançado a sua vida. Nós só estamos respirando por causa da misericórdia de Deus, irmãos. A todo momento, o inimigo ele tenta nos destruir. A todo momento. Enquanto nós estamos deitados, dormindo, o inimigo está lá pensando no mal que ele deseja fazer para nós. Às vezes, a gente brinca, vacila, pisa na bola com Deus, mas o inimigo não, irmãos, ele leva a sério o papel dele. O papel do inimigo é roubar, matar e destruir. Você acha que o inimigo quer o meu bem? Você acha que ele quer o seu bem? Ele não quer. O que ele puder fazer para nos humilhar, para nos maltratar, para nos pisar, ele vai fazer. Ele vai fazer. O que ele puder fazer para acabar com a nossa vida, ele vai fazer. Hoje mesmo ele planejou algo contra mim, contra você. Só não deu certo por causa da misericórdia de Deus. Só por causa disso. Hoje ele se levantou para nos matar. A gente só não morreu hoje por causa da misericórdia de Deus. Irmãos, está sobre nós o Espírito de Deus, mas o inimigo, olha o que Paulo disse, olha, no versículo 15: porque vocês não recebestes o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. O inimigo, ele quer nos escravizar, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa, sem fazer pano limpo. Eu já fui um escravo da mão do inimigo, irmão. O inimigo já me escravizou uma vez. Ele meteu uma corrente em mim e me aprisionou. E por um pouquinho, ele quase que levou a minha alma para o inferno. Eu já fui escravo do inimigo. Me afastei da presença do Pai e passei a fazer toda a vontade do inimigo. E você sabe o que aconteceu comigo durante esse tempo? Foi só sofrimento.
Só tristeza, que vida triste que eu estava vivendo. Que vida sofrida. Era uma humilhação atrás da outra. Era uma derrota atrás da outra. Era uma vergonha atrás da outra. Um escravo na mão do inimigo. Você sabe o que o inimigo faz quando ele pega um filho de Deus? Você sabe o que o inimigo faz quando ele pega alguém que tem a promessa? Ele bagunça, ele humilha. Ele faz de tudo para... Ele não mata logo de vez, não. Ele quer humilhar. É isso. E eu passei por isso, irmãos. Eu passei por isso. Está aí a minha mãe, ela sabe o que é verdade que eu estou falando. Está aí, ó. Não sei se Estazinha sabe, mas eu passei por um processo muito difícil na minha vida. Me perdi todo. Perdi tudo. Minha vida foi toda destruída. Toda derrotada. Eu fui todo humilhado. E eu só sobrevivi porque alguém estava de joelho orando por mim. Porque alguém estava com a mão estendida para o céu e pedindo: Deus, tenha misericórdia. Porque senão, irmãos, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Talvez o meu jeito de ser como pastor hoje seja um pouco diferente da maioria dos pastores, porque eu já senti na pele, eu já sofri, eu já tive numa condição que ninguém queria saber de mim. As pessoas viravam as costas para mim. Eu só recebia pedrada, só crítica, e aquilo só me afundava cada vez mais. Não foi fácil. E é por isso que eu estou o tempo todo sempre estendendo as mãos, porque eu sei como é difícil. É por isso que quando eu vejo alguém numa situação, se depender de mim, se colar, eu estou ali para que ideia que é. Porque eu sei como é que é. Eu sei como é que é ser virarem as costas, atravessarem a rua, ficar falando mal. Ó lá, ó. Quem viu lá o homem de Deus, como é que está lá agora? Que é isso que o diabo faz? É isso que ele faz com a gente. Ele quer humilhar. Sabe por que ele quer nos humilhar? Porque na mente dele, quando ele humilha um filho, uma filha de Deus, é como se ele estivesse humilhando o próprio Deus. Se alguém humilhar o seu filho, você não vai se sentir mal? Se alguém humilhar a sua filha, você não vai se sentir mal? Você não vai se sentir triste? Assim é quando o inimigo tenta nos humilhar. Deus se entristece como pai. Que pai quer ver um filho sendo humilhado? Que pai quer ver o filho sendo pisado, sendo, sabe, tratado como um trapo, um pano de chão? Porque eu fui tratado assim. Eu vivi assim durante muitos anos. Não foi pouco tempo, não. Não foi um mês, não foi 2 meses, foram anos. Foram anos assim. Até eu ser liberto da escravidão, até eu ser liberto do mal, da prisão de Satanás, eu levei anos debaixo de humilhação. Uma pessoa que era até mais ou menos bem sucedida, tinha uma vidinha mais ou menos, perdeu tudo. Só ganhou dívida, só perdeu, só derrota. Porque é isso que o inimigo faz. Aí o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo fala: olha, nenhum de vocês, nenhum de nós recebeu o espírito da escravidão, mas nós recebemos o espírito de adoção, que nos transforma em filhos de Deus e que nos dá o direito de falar: ah, papai, paizinho querido, Pai amado, Pai eterno, Pai da glória, Pai da salvação, Pai das luzes, Pai de amor.
de graça. É esse o Espírito que nós recebemos. É esse Espírito de adoção de filhos, o Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa. Os meus olhos não foram abertos de imediato. Parecia que os meus olhos espirituais estavam cheios de areia. Uma pessoa com os olhos cheios de areia enxerga alguma coisa? Não. Mas uma gotinha do Espírito Santo bateu assim, eu vi uma luzinha. E aí eu comecei a buscar por essa luz de Deus. E Deus foi tirando e foi limpando, até que eu voltasse a enxergar um pouco melhor. Talvez você possa já ter se sentido assim, com seus olhos sem conseguir enxergar para onde ir. Mas Deus, Ele está aqui para derramar o colírio dele, que é o Espírito Santo. Ele quer abrir os nossos olhos. Irmãos, se os nossos olhos não se abrirem, a gente vai continuar andando perdido, sem saber para onde ir. Por isso que a gente tem que pedir ao Espírito Santo para abrir os nossos olhos, para vir na nossa vida. Se você estiver se sentindo fraco, mal, busque o Espírito Santo. Você acha que tem dias que eu não me sinto mal? Não, irmãos, tem dia que eu me sinto mal demais. É tanta pancada servindo a Deus, servindo a Jesus. É tanta pancada que eu levo nessa vida que tem dia que eu falo, meu Deus, me ajuda, para eu não desistir, para eu não desanimar. Me ajuda, me dá força. E é aí que a força vai vindo. Porque se a gente não buscar, irmãos, a gente não consegue nem levantar da cama. Se a gente não buscar um pouquinho da força de Deus, vai ter dia que você vai falar assim, hoje eu não quero nem levantar da minha cama. Se você não falar, Senhor, me ajuda, você vai querer ficar deitado o dia inteiro. Você vai querer chorar o dia inteiro, como eu já fiquei muitas vezes. Apesar do tamanho, eu sou um chorão, irmãos. E às vezes a dor é tão grande que eu choro o dia inteiro. E aí eu tenho que buscar a ajuda de Deus. Esse Espírito que fortalece, que dá uma direção, que abre os olhos, que abre a mente. Esse Espírito que liberta a gente da escravidão. Deixa eu falar com você, por experiência. Se você não buscar a ajuda do Espírito Santo, se eu não buscar a ajuda do Espírito Santo, eu nunca vou conseguir ser liberto, eu nunca vou conseguir ser livre, nunca, porque é o Espírito Santo que nos dá a liberdade, é Ele. Que os irmãos possam entender o seguinte: quer ser liberto, quer ser livre, eu preciso buscar o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda, me ajuda. Ou você acha que eu ainda não preciso da ajuda de Deus? Ou você acha que eu estou aqui no altar e eu estou todo santificado e purificado? Não, irmão, eu estou aqui buscando igual a vocês. Eu não sou melhor do que ninguém aqui em nada, irmãos. Talvez precise tanto quanto, às vezes até mais em alguns momentos. Cada um aqui tem a sua luta, cada um aqui tem a sua dificuldade, e todos nós aqui precisamos da ajuda de Deus, todos nós. Eu sou carente de Deus, eu sou carente de Deus, preciso muito de Deus. E é por isso que eu estou te dizendo, olha,
Quer ver a sua vida mudar? Busque o Espírito Santo. E você vai receber esse Espírito que vai confirmar no teu coração: você é um filho de Deus. Você é uma filha, tem uma promessa, tem uma herança no céu. Nós somos herdeiros de Deus. As promessas que estão nessa palavra aqui é para nós, irmãos, os herdeiros de Deus. Um céu lindo, uma vida eterna. Irmãos, vocês vão sempre ouvir eu falar isso. Enquanto eu viver, vocês vão sempre me ouvir falar. Todos os dias eu falo com Jesus: Senhor Jesus, não deixe a minha alma se perder. Não deixe que a minha alma se perca e se afaste de Ti. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ir para um lugar que seja pior do que esse aqui. Porque se a terra já está ruim, o inferno está pior. Eu não quero. Eu quero ir para o céu. E é por isso que todos os dias eu peço ao Senhor: não deixa a minha alma se perder. Que você possa, nas suas orações, falar: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, não deixa a minha alma se perder. Que a minha alma esteja junto do Senhor. E que o Senhor possa me libertar de mim e de tudo aquilo que não te agrada. Porque às vezes nós nos aprisionamos. É tanta coisa que às vezes a gente vai lá mas que Deus possa nos ajudar a nos libertarmos de nós e a nos libertarmos de tudo aquilo que não agrada a Ele. Um filho da promessa estava se perdendo. Esse era eu. Um filho da promessa que estava se perdendo. Estava todo perdido, irmãos. Todo perdido. Todo perdido. De dar dó. De dar dó. Acredito que minha mãe chorou muitas e muitas e muitas e muitas noites por minha causa, orando por mim, pedindo a ajuda do céu. Pela misericórdia, Jesus abriu os meus olhos, tocou no meu coração, abriu a minha mente e criou em mim um desejo de voltar para a presença dele. Graças a Deus que eu voltei enquanto deu tempo. Ainda deu tempo para eu voltar. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu voltei depois de muitos anos que eu fiquei longe. Mas eu vou ser sincero, permanecer na presença de Deus não é fácil. É muito difícil. Porque é tanta gente apontando, é tanta gente apedrejando, falando mal. É mais gente para te atrapalhar do que para te ajudar. É mais gente para te pisar do que para te dar a mão. Ficar na presença de Deus não é fácil. Você tem que querer muito, pedir muito, orar muito. Você tem que estar, Senhor, aconteça o que acontecer, eu vou ficar aqui na tua presença. Porque não é fácil. Não é fácil. Se os irmãos tiverem a noção, nesses 2 anos que nós estamos aqui, quantas provas eu já passei, quantas eu venho passando, irmãos, tudo porque eu quero fazer a obra de Deus com sinceridade, com coração sincero. Mas olha, é uma luta. A sinceridade que eu procuro fazer, estar diante de Deus, é cada gigante que se levanta, mas está aí apanhando, chorando, se arrastejando, mas eu estou aqui. Na última Santa Ceia eu chorei aqui aos prantos. Senhor, faz a tua obra, que o inimigo se levanta todos os dias, todo momento. E aí, eu quero falar isso para os irmãos entenderem. Olha que ele é pastor, hein? Se é difícil para mim, é difícil para você, é difícil
para todo mundo, irmão. Não é fácil. Mas o que eu posso te dizer é o que eu falo para mim, eu vou falar para você. Tenha fé, que uma hora Deus vai se levantar e o milagre vai acontecer. Tenha fé. Tenha fé. Por mais difícil que esteja, tenha fé. Não perca a sua fé não, meu irmão. Não perca. Vem para cá arrebentado. Mas vem. Tem dia que eu venho arrebentado, você acha que eu não venho? Ela, a missionária, às vezes eu venho nos pedaços. Ela, é isso. Você pode estar aqui na presença de Deus nos pedaços, mas Jesus vai juntando os pedaços e vai fazendo a obra dele na nossa vida. Amém? Que o Espírito Santo possa falar ao teu coração e que da fraqueza você venha tirar força. Esse versículo foi um versículo que no dia que eu li eu nunca mais esqueci. Hebreus capítulo 11, versículo 34, diz assim, olha: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. No dia que eu li esse versículo, eu entendi que fé é tirar força da fraqueza, onde você não tem. Fé é isso, você não tem força nenhuma, mas você vai lá em Deus e busca essa força e você se fortalece. Da fraqueza, quando eu estou fraco, disse o apóstolo Paulo, é aí que eu estou forte. Isso que é fé, é tirar força da fraqueza tirar força. No dia que eu li esse versículo, eu entendi o que é ter fé. Ter fé quando tudo está dando certo é fácil demais. Agora ter fé quando tudo está dando errado, essa é a verdadeira fé. Amém? Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.